dará liberdade, paz e amor. Hoje a porta se abre para você. Hoje Jesus lhe convida para renascer. Venha atender o chamado do bom Salvador. Ele dará liberdade, paz e amor. Quem fortifica a alma do cristão, Ele é quem domina o vasto mar. No enfurecer de suas ondas, e é também aquele que traz a lua ao mar também. Minha vida vejo nele depender. Quem faz a lua aparecer, também faz chover. Quem fortifica as sementes no chão, em breve brotarão. Quem me devolve o viver, não me deixa morrer. Quem cadencia as batidas do meu coração, Senhor, seguro estou em tua mão. Ele é quem me faz feliz cantar, sempre a me ajudar num tom agudo. Minha força dele vem e eu lhe dou glórias também. Ele é fiel regente em meu cantar. Quem faz a lua aparecer, também faz chover. Quem fortifica as sementes no chão, que em breve brotarão. Quem me devolve o viver, não me deixa morrer. Quem cadencia as batidas do meu coração, Senhor, seguro estou em tua mão. Senhor, seguro estou em tua mão. Amém? Que as palmas engrandeçam o nome de Jesus. Aleluia. O presbítero Rondinelli já está com a oportunidade para a palavra inicial. Glória a Deus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer para os céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar mensagem que falar da salvação. Vem o Consolador, inspira e dá fervor às orações.
traz aos corações ao grande trino Deus. Ouvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor pra sempre. Amém. As palmas louvam o Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com santa e gloriosa paz do Senhor. Abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Aleluia. Deuteronômio 8, 2. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos grata a Deus por mais um dia estarmos na presença de Deus, na casa dele, louvando ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Amém. Oremos. Maravilhoso, santo, verdadeiro e justo, fiel, eterno, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores. Senhor, eis aqui a tua palavra, viva e eficaz. A tua palavra fala à tua igreja nesta noite, conforme a tua vontade, Pai. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia fala no livro de Deuteronômio sobre exortações para lembrar a misericórdia de Deus. Aleluia. Aqui a palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, está falando, Moisés falando ao povo. Ele junta todo o povo e vai falar algumas coisas, lembrar, né? Versículo 2 que eu li, ele vai lembrar o povo todo o caminho que o povo andou no deserto, né? Todos nós sabemos que Moisés, ele foi o libertador do povo de Deus, tirou da terra do Egito para levar até a terra prometida. Só que neste caminho do Egito, caminho pelo deserto, ele vai ter várias adversidades. Ao longo dos evangelhos aqui, dos livros, até Deuteronômio, vai falar tudo o que aconteceu até ele chegar neste ponto. Aleluia. Primeiramente, o Moisés ele foi incumbido de tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Só que primeiramente ele passou uma prova, que foi depois que ele mata um homem, Faraó descobre o que ele fez e faz o seguinte, né? Decreta ele, só que ele foge. O primeiro deserto que ele atravessou, do Egito até a terra de Ur dos Caldeus, com pouco mantimento e com pouco recurso. Mas a palavra de Deus diz que primeiro ele foi provado, para depois ser aprovado. Irmãos, o Moisés era especialista em desertos.
ele era especialista em adversidade. Muitas das vezes nós se encontramos no deserto. Aleluia, mas o Senhor já está falando aqui, ó, te lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, guiou. O Senhor, aleluia, Ele pode nos colocar no deserto, mas Ele nos guia, Ele nos dá instrução, Ele tira a água da rocha para matar a nossa sede, Ele dá maná, Ele não desampara, mas Ele vai falar uma coisa, ó, pelo que o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, né? O crente, aleluia, ele tem que se humilhar perante ao Senhor, para te provar. O crente, quando ele é provado, ele é aprovado, aleluia, para ele receber a sua bênção, para saber o que estava no teu coração. O crente, quando ele está sendo provado, missionário Zé Raimundo, ele coloca para fora o que está no seu coração. E o Senhor queria saber uma coisa: se guardaria os mandamentos ou não. O deserto ele serve também para provar o crente se ele é de verdade ou se ele não é. Porque na hora da prova tem crente que corre, tem crente que sai da presença. Mas tem uma coisa, e ele vai dizer: te humilhou, versículo 3, te deixou ter fome, aleluia, te sustentou com o maná do céu, que tu não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então a palavra é o próprio pão. O diabo ele tenta lá em Lucas 4 e Mateus 4 também, vai falar sobre a mesma passagem. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e ao término ele teve fome. E o diabo ele foi, transforma essas pedras em pão. O Senhor Jesus, ele vai se lembrar das palavras de Moisés e ele vai usar contra o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, muitas das vezes, o Senhor Deus, ele nos mostra que nem só de comida vive o homem, mas o homem também pode viver da palavra de Deus. É um alimento espiritual. Nós necessitamos daquele alimento para nos manter de pé, mas o melhor alimento espiritual é a palavra de Deus. Ele vai falar bem aqui, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu as suas vestes sobre ti. Isso quer dizer que o Senhor colocou no deserto, mas Ele também cuida dos seus servos, eles estando no deserto. Não se envelheceu a tua roupa, a tua veste sobre ti, nem inchou teus pés estes 40 anos. Então o Senhor, Ele colocou no deserto, mas Ele cuida de ti. Sabe, pois, no teu coração, que todo homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor. Então muitas das vezes estamos sendo provados, né? Mas a palavra de Deus diz que o bom pai, ele castiga para saber o que é que está no nosso coração. E na hora da prova, aleluia, o Senhor sabe quem é quem. Amém, igreja? O Senhor sabe aqueles que são, os que não são, aqueles que servem, os que não servem. Mas isso aqui é bom para fazer um crente mais forte. Depois que ele atravessa o deserto, lá do outro lado ele canta o hino da vitória com experiência de vida, né? Agradeço a minha rica oportunidade e as palmas exaltam o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido a irmã Emanuele para vir louvar o Senhor. Glória a Deus. Logo após a irmã Emanuele, a irmã Diaconisa Liduína também está com a oportunidade. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos louvar o louvor 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer,
pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. O esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde aos amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos declarar nesta noite que é tempo de cantar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. O vendaval chegou, derrubando tudo, transtorno e inundação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar, o rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, Ele já ouviu e manda eu te dizer pra não desistir, que pra te socorrer Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você, e toda a solidão como um vento voou, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar. E a noite for intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. Se a dor insistir e quer roubar o brilho, trazendo a aflição, e no teu coração faltar um sorriso, mas não fique assim,
porque Jesus viu teu choro, teu gemido, Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir e pra te socorrer, Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você, e toda a solidão como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar, dizendo assim pra mim que há tempo de cantar, que é tempo de cantar, que é tempo de cantar. Ô glória, o tempo de cantar tá chegando, meus queridos. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você, e toda a solidão como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar, dizendo assim pra mim, é tempo de cantar, que é tempo de cantar, que é tempo de cantar. Glória a Deus, aleluias. Agradecemos a riquíssima oportunidade, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu também gostaria de convidar a diaconisa Maria do Carmo para vir louvar o Senhor. Glória a Deus. Logo após a diaconisa Maria do Carmo, o missionário José Raimundo vai orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, 193, da nossa harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, não tenha Ouves, contendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma,
Jesus virá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Salve da amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que nós se reunimos para adorar o nosso Deus e agradecer as bondades que Ele faz em nossa vida. Oramos. Pai amado e justo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, por estar presente aqui, né, no teu templo, Pai amado, orando pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, para que o Senhor entre com a tua providência na vida de cada um, para que nunca falte, Pai, suplemente o pão de cada dia, para que o teu celeiro sempre esteja munido, Pai, com a tua bênção, Pai amado, santo e bendito. Ô Senhor Deus, derrama a bênção sobre todos que estão aqui e todos aqueles que não puderam vir por alguma razão, que o Senhor Deus visite, Senhor meu Deus, levando o seu refrigério, o seu milagre na vida de cada um, lhe dando saúde e oportunidade para aqueles que não têm emprego, que o Senhor abra a porta de emprego, para que eles possam, Senhor meu Deus, ganhar o seu sustento, Senhor meu Deus, e manter a tua obra em pleno funcionamento. Senhor Deus, abençoa, Pai, abençoa grandemente a todos os contribuintes dessa congregação, que o Senhor Deus venha multiplicar 30, 60 e 100 aquele que contribuir de coração, e eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar em espírito de adoração em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a ti, Senhor! Tudo para ti, para a tua honra, meu Pai, para a tua glória. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Acredite tão somente. Deus é fiel contigo, Deus é fiel comigo, Deus é fiel com todo o povo dele, em nome de Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu também já quero agradecer, né, a oportunidade de estar na frente desse trabalho hoje. Glória a Deus, para a honra e a glória do meu Senhor. Sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quero agradecer a Deus pela bênção que Ele me concedeu, né, de mais uma vez. Meu benefício do Bolsa Família tinha sido bloqueado, mas passei 2 meses sem receber, mas graças a Deus foi desbloqueado e eu já recebi para a honra e a glória do meu Senhor. Quero agradecer os irmãos pelas orações e pela ajuda financeira também. Glória a Deus. Eu já gostaria de convidar o pastor Vicente para vir ministrar a doutrina nesta noite. Glória a Deus. Amém? As palmas louvam o Rei Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração a Deus, pedir as bênçãos de Deus para nós nesta noite, para que o Senhor nosso Deus venha nos abençoar, venha operar, venha fazer maravilhas, em nome de Jesus. Amém? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais essa a oportunidade que o Senhor nos dá na sua presença, Senhor Deus, para te adorar, para te exaltar. Invocamos, Senhor, as suas bênçãos nesta noite, Senhor. Nos dá o discernimento, nos dá o entendimento, Senhor. Nos dá a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar. Vem manifestar, Senhor, o teu poder celestial em nossas vidas, Senhor. Me dá sabedoria, me dá inteligência do teu Espírito, Senhor, nesta noite, para ministrar a tua santa palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai, abre a nossa mente e nos dá entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Amém, meus amados irmãos? Meus irmãos, hoje, nossa doutrina, 17/9/2025, o culto começou às 19 horas, na nossa sede PRSCE. O tema que nós vamos falar hoje, irmãos, é compromisso, prazer e igreja, agenda de vida e prioridades. Nós vamos tomar como base, irmãos, os versículos, ou o versículo-chave aqui do nosso tema, está em Atos 21:13, quando o apóstolo, ele diz: estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer. Creio que essa é uma das declarações de maior compromisso e de prazer, de entrega ao reino de Deus, à igreja do Senhor. E com certeza o apóstolo Paulo, que tinha uma vida, irmãos,
podemos dizer, bem organizada naquela época, porque era o principal do grupo religioso judaico, né? Era um dos principais, gozava também ali da aliança política, né? Então tinha carta inclusive das autoridades, né, para agir, e também da religião dominante da época, ali no caso o judaísmo. Certamente, a Bíblia não diz, mas certamente ele tinha uma família, porque é tradição, né, a formação de família na religião judaica. E ele disse que considerou tudo que ele tinha esterco, né, mas com relação ao conhecimento que ele tinha, né, muito mais humano do que realmente de Deus, do entendimento de Deus. E ele tem um encontro com Jesus e inicia, né, uma obra ali agora para o Senhor Jesus, porque reconheceu que a vida que ele estava vivendo, pensando que estava fazendo um favor a Deus, ele estava enganado, né? E ele chega a esse nível elevadíssimo de fé, que recebeu de Deus, de comunhão com Deus, de compreensão de Deus, da obra de Deus, do amor, de tantas coisas maravilhosas, que chegou a este ponto, né, de se entregar até o corpo físico, se tivesse que ser martirizado, como foi, né, no final. Ele não negou, ele não abriu mão daquilo que era a vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu já quero no início aqui deixar fixado nas nossas mentes de quem vai nos ouvir, que hoje o ensino que nós vamos trazer aqui, a experiência que nós vamos trazer aqui, não veja como uma cobrança, não veja assim, não veja como o pastor reclamando, não, nós só vamos, a palavra que deve estar em nós durante o estudo, seja reflexão, refletir. Como é que nós temos vivido para o nosso Deus? Como é que tem sido o meu compromisso? Há prazer no meu coração, no que faço para Deus, em tudo que é me proporcionado, né? E a igreja? Como é que eu tenho aplicado na prática o meu compromisso e o meu prazer para Deus e com a igreja dele, né? E o título é A Agenda de Vida e Prioridades. Quando eu faço a minha agenda, não precisa ter um papel e uma agenda na mão, mas na mente, no coração. Quando eu faço uma relação daquelas coisas que são importantes para mim fazer, qual tem sido a posição, ou na lista, vamos pensar assim, 10 itens que eu vou priorizar hoje, amanhã, essa semana, esse mês. Se tiver 10 itens, em que item está a igreja, a obra de Deus, as atividades da igreja? Em que item está? Está no primeiro, no segundo, no terceiro, ou está no 10º, ou talvez, se der certo, eu coloco nessa agenda, né? Então, essa é a realidade da vida, amém? Não estaremos aqui também fazendo juízo de ninguém, tá bom, irmãos? Nós queremos hoje, como eu fiz e faço comigo constantemente, sempre uma reflexão e uma renovação dessa reflexão sobre compromisso com Deus, prazer nas coisas de Deus e a igreja. Como é que eu tenho tratado ela? Eu estou falando do meu compromisso e do meu prazer com a igreja, com o reino de Deus. Não precisa depois ninguém nem querer se justificar de nada comigo sobre isso, tá? É para nossa reflexão, é para um autoexame nosso. Você e eu vamos nos examinar. Como é que eu estou em relação a esse tema? Pode passar, por favor. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, meus irmãos, é um dos versículos bem conhecidos da igreja, bem conhecido nosso, né? O Senhor Jesus diz, e continua falando, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus, o Senhor, está falando num contexto, ou seja, o contexto é
O que era que estava acontecendo naquele momento que Jesus falou essa palavra? Os discípulos tinham deixado casa, trabalho, família, tudo, e tinham passado a viver com Jesus 24 horas. Os discípulos, inclusive, num momento, disseram: nós deixamos casa, família, tudo por amor, né, para te seguir. E o Senhor Jesus responde a eles. E nesse contexto aqui, eles estavam preocupados com o que comer, com o que vestir. E o Senhor Jesus lhes dá uma lição maravilhosa que é para nós também, que Ele cuida. Amém? Não vou entrar muito em detalhe, que não é o foco hoje, mas o foco hoje é prioridades: compromisso, prazer e igreja. Em que prioridade, em que nível está, né? Então, o que é que o Senhor Jesus pede para nós? Priorizar o reino de Deus, buscar primeiro o reino, priorizar. Priorizar, em algum momento de uma chamada específica, pode ser deixar tudo. Deixar tudo assim, a vida normal, né? No caso dele, deixaram até família, né? Isso são para obras e chamadas específicas, né? Deixar a família também não significa abandono, né? Mas se dedicar integralmente ao reino de Deus e assistir a família, né? Mas sempre mais presente no reino, na igreja, na obra. Isso é um chamado específico, tá? Porém, mesmo assim, nós, não digo nós porque eu já tomei uma decisão há anos de me dedicar mais à igreja e ao reino, né? Tá certo? Foi um processo de Deus na minha vida, isso não acontece num piscar de olhos, né? Mas aqueles que trabalham, estudam, têm família, têm tantas coisas para fazer, chega ao ponto de dizer: eu não tenho tempo, eu não posso. Há situações que realmente não vai sobrar tempo. Tem pessoas que só vêm na igreja no domingo. E fazer a obra, então, mais difícil ainda. Fazer a obra, que eu digo assim, com a igreja. Porque no trabalho, na escola, onde a pessoa estiver, ele também pode fazer a obra de Deus. Mas eu estou falando coletivamente, né? Então a pessoa tem tempos nas nossas vidas, irmãos, que é necessário, né? Trabalhar, estudar, se organizar. Porque nós vivemos numa sociedade dominada pelo capitalismo, e a pessoa tem que trabalhar. E se quiser um salário melhor, uma renda melhor para manter a família, para cuidar da família, tem que estudar também, né? Mas, mesmo com todas as ocupações, irmãos, nós não podemos esquecer de pensar de como colocar dentro da nossa agenda a obra de Deus, tá? E como eu iniciei falando, o objetivo aqui não é cobrar, não é criticar, é refletir. Eu aprendi muito cedo uma lição que, por muitos anos, o Espírito Santo trabalha em minha vida. Ouça o que eu vou lhe dizer, isso é repetido, mas ainda há quem não leva em conta, mas isso é importante diante de Deus, tá, irmãos? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Quando você pensar em prioridade, pense assim, ó. Se eu estou falando de mim, você fala de você. Se eu servir a Deus o tanto que eu sirvo a mim mesmo e a minha família e os meus interesses, eu já sou um servo excelente. Pastor, se você colocar na balança, nós não dedicamos a Deus o mesmo sacrifício que nós dedicamos a nós mesmos e aos nossos interesses. Seja bastante sincero com você, porque eu também sou comigo, tá? Tudo que nós vamos fazer, e está certo. Os casados, por exemplo, pensa na família, pensa como é que vai manter a família, cuidar da família, está perfeito. É corretíssimo. Mas, e Deus? Como é que Ele está na nossa análise? Né? Tem umas coisas que eu vou deixar para o final, porque os irmãos vão ouvir bastante comentário, para você não tomar um choque. Mas eu vou falar de algumas coisas aqui no final, que pode chocar, mas não é para te julgar, irmão, para julgar ninguém. É para reflexão.
Tá? Então vamos lá. Esse versículo do Senhor Jesus, ele pede prioridade. E no final, ele diz assim, ó: e todas estas coisas vos serão... Eu aprendi uma coisa maravilhosa, que eu guardo de muitos anos na minha vida, irmão. Todo tempo, ouça bem isso que eu vou lhe dizer, eu vou repetir. Todo tempo que eu e você dedicar a Deus, leitura da Bíblia, estudo, oração, trabalho, tudo que eu e você pudermos fazer, tiver dentro das nossas condições, meus irmãos, porque sempre que nós optamos por fazer uma coisa, a gente tem que deixar fazer outra. Então a gente vai ver o que é prioridade. Mas guarde isso no seu coração: tudo que nós fazemos para Deus, até via o culto, que é uma forma simples, nós temos uma recompensa. Amém? O Senhor está acrescentando na nossa vida, tá? Isso é maravilhoso. Nunca pense que eu e você vamos dar um passo para Deus, para a obra, para alguma coisa da igreja de Deus, que Deus não está vendo e não está nos recompensando. Ele está sim. Jesus disse: vos serão acrescentadas. Porque se eu estiver fazendo a obra de Deus, lamentando, murmurando, irmão, porque eu poderia estar fazendo isso, ou estar em determinado lugar, poderia estar produzindo mais ali, né? Eu já vi pessoas dizer assim: eu perdi tantos anos na igreja, podia ter me formado, poderia ser isso, ser aquilo, poderia ter um emprego melhor, ter renda, ter tudo. Meu irmão, isso, eu fico imaginando como Deus se sente ferido com isso, né, irmãos? Então, vamos ter bastante vigilância, porque o inimigo nos tenta nisso também, tá? Vamos lá, Atos 20 e versículo 24. Olha o que o apóstolo diz, ó: mas de nada faço questão. Em outra versão, né, ele muda um pouquinho, mas é a mesma coisa. Aí ele diz: nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Meus amados, o que o apóstolo está falando aqui é pela fé que ele recebeu do Senhor, é pela graça que ele recebeu do Senhor, é pela chamada de Deus na vida dele. Não é porque ele se tornou um super-homem, não, de forma nenhuma, né? Mas olha só, ele diz assim: mas de nada faço questão. Ou seja, o apóstolo não tinha mais aquela expectativa, aquela ganância, aquela sede, aquela fome de ter isso, de ter aquilo, de ganhar isso, de ganhar aquilo. Não, se Deus desse, glória a Deus. Se não desse, amém. Então, nada mais era impedimento para ele servir ao Senhor. E ele coloca um ponto aqui, irmãos, para nossa inspiração, para nós orarmos a Deus, falarmos com Deus, pedir a Deus graça. Ele diz assim, ó: nem tenho a minha vida por preciosa. A vida que ele estava falando aqui, irmãos, era a integridade física dele. Mesmo ele, no contexto da palavra, correndo risco de ser morto, mesmo assim, ele dizia: não tenho a minha vida por preciosa. Aqui era morte física mesmo, é real, irmão. Não é passar um aperreio, uma crítica, não é um constrangimento, não, é coisa pesada mesmo. Mas aqui, irmãos, eu digo assim, é o ápice, é o ponto elevadíssimo de quem realmente alcançou uma visão, uma compreensão correta do que é Deus, do que Deus realmente significa para nós e a obra dele, tá? Tudo isso é para nós nos voltar para o Senhor, pedir ao Senhor para abrir a nossa mente, nosso coração, para que realmente Deus, o Espírito de Deus, possa realmente fazer a obra que Ele quer fazer na vida de cada um, tá bom? Aí ele diz: contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Outra coisa, irmãos, que tem grande valor para Deus: fazer as coisas de Deus com alegria, irmãos. Ah, eu vou senão o pastor, eu vou senão a irmã, os irmãos. Ah, eu vou porque eu sou crente, sou obreiro, sou... Oh, meus irmãos, aquilo que a gente gosta, a gente paga para ter, não paga? A gente paga para estar naquele lugar, ainda é caro, mas a gente vai. Quantos valores não se gasta
pelas coisas que têm valor e significado, e está correto. Agora, uma coisa é certa, irmão, nós só pagamos preço por aquilo que tem significado para nós, por aquilo que tem importância e valor para nós, mesmo que seja um valor prazer instantâneo, que às vezes é 1 hora, 2 horas ali de festa, de comes e bebe, isso, aquilo e tudo, que não é errado, quando é para a glória de Deus, né? Um ambiente de paz, saudável, abençoado, né? Mas enfim, aquilo que nos dá, que nos interessa, que tem valor, que é importante, a gente paga se for preciso, e a gente paga com alegria, até celebra, eu consegui. Eu queria tanto fazer uma viagem de carro, mas sem carro. Aí eu lembrei, rapaz, eu vou fazer. Eu não acreditava que era do jeito que foi, né? Eu digo, vou fazer uma consulta, ver se dá para alugar um carro. Quando eu vi o preço, eu não acreditei não. Eu disse para o meu agente de viagem, digo, você tem certeza que está certo isso daí? Não vai aparecer outra coisa não? Não, é isso mesmo. Ô irmão, eu fiquei muito emocionado, viu? E Deus preparou tudo, e nós viajamos, e foi uma alegria enorme, mas teve um preço. Amém? Teve um preço. Por quê? Porque dá prazer, dá alegria, tá bom? Então assim, comparemos aquelas coisas que nos dá prazer aqui na terra, que não é pecado, e que nós investimos tempo, dinheiro, sacrificamos, passamos noite acordado, se for preciso, né, por aquilo dali, mas a gente não se reclama, a gente inclusive agradece e faz festa, e glória a Deus por isso. Que seja assim também com as coisas de Deus. Aí ele diz, e o ministério? Ministério é serviço que ele recebeu do Senhor para fazer. Ele diz, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo, até a própria igreja, os crentes da época desconfiaram, né? Será que ele não está armando uma para pegar o maior número de crentes possível e prender e matar, né? Mas não, o Senhor Jesus tinha chamado ele mesmo. E olha, em que momento o Senhor Jesus chama o apóstolo Paulo, irmão? No momento que ele está ali com o coração possuído pelo inimigo para destruir a igreja de Jesus. Mas Jesus, o Espírito Santo, achou lugar na vida dele, converteu ele, e ele se tornou o maior apóstolo da sua época em serviço. E outra coisa maravilhosa, irmãos, o Senhor Jesus diz que aqueles que são fiéis, que se entregam de coração, será dado a ele, né? Será dado, e aquele que não é fiel, irmãos, até o que ele tem é tirado. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, não estamos julgando ninguém, nós estamos aplicando juízo aqui, não estamos querendo atingir ninguém propositalmente, não, nós queremos que todos nós façamos uma reflexão profunda, reflita profundamente, examine você, peça, Espírito Santo, ilumina a minha mente, meu coração, eu quero entender, eu quero compreender a tua vontade na minha vida, porque nós humanos, terrenos, irmão, somos tendenciosos a nos inclinar para aquilo que é o nosso prazer, às vezes carnal, até na obra de Deus. A pessoa, ela diz, ali eu vou, ali eu não vou, com esse eu vou, com esse eu não vou. Peraí, irmãos, a obra de Deus independe de lugar, de pessoas, de grupo. Isso daí é uma coisa da mente, da carne, e muitas vezes Deus não confirma a obra, porque Deus não se agrada disso, né? Quando a pessoa está à frente de um trabalho, dá o gás, é tudo aquilo e tal. Quando não está, é anônimo, ninguém vê, não aparece, some. Que obra está se fazendo dessa forma? Deus não se agrada desta obra, né, meus irmãos? Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. Se alguém quiser levantar a mão e perguntar, fica à vontade. Atos 21, 12 a 14. Diz aqui assim, irmãos, aqui está a parte do versículo chave que nós colocamos na primeira tela do slide. Atos 21, 12 a 14. 12. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como
que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. O que é isso aqui? É que o profeta revelou, né, que o cinto a quem pertencia, o homem a quem aquele cinto pertencia, ele ia, se ele fosse para Jerusalém, ele ia ser preso, ia ser açoitado, ia padecer muito. Tal. Ele ia padecer muito. E os irmãos, sabendo da perseguição que o apóstolo sofria, por ele ter deixado o judaísmo, pelas verdades que ele estava pregando, pelo testemunho que ele estava dando, atraindo e ganhando muitas pessoas para Cristo, a obra do Espírito Santo, né? É claro. Então eles se agarraram a Paulo e disseram: não, Paulo, você não vai para Jerusalém. Lá você com certeza vai ser preso, vai sofrer, vão judiar de você. E imploraram. Mas o que é que Paulo responde no versículo 3? Mas Paulo respondeu: que fazeis vós? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Chorando e magoando-me o coração? Vocês estão me quebrando aqui por dentro. Eu amo vocês. Aí ele diz: porque eu estou pronto não só a ser ligado, ser preso. E normalmente quem era preso era açoitado, né? A prisão já vinha com açoite. Aí ele diz: mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa palavra, desde o início que eu ouvi, que eu entendi, é uma das palavras que mais me inspira a pedir a Deus graça, um coração cheio de vontade, de desejo, de estar envolvido com as coisas de Deus, com a obra dele. Então essas e outras palavras, testemunho, irmãos, deve ser a minha e a sua inspiração para nos encher cada vez mais do Espírito Santo e não negligenciarmos ou não fazermos a obra da conveniência. A obra da conveniência é quando dá, é quando está de acordo com as minhas condições, né? Condições bem entendidas, né? Que a pessoa pode, mas ela arruma um jeito, uma desculpa, ela sai pela lateral, né? Escorrega, e não se preocupe que Deus é o justo juiz, e Ele sabe quando nós nos justificamos, se é verdade ou não, se estamos fazendo corpo mole ou não, se estamos dando mais valor a uma coisa do que outra. E Deus sabe que às vezes nós temos que priorizar certas coisas materiais e terrenas por reais necessidade, e quando é só uma desculpa mesmo, né, para dizer que foi por isso e por isso. Não se preocupe, olha, Deus é justo, e não quero também com isso colocar uma pressão em ninguém não, sabe? É assim, a pessoa ficar até constrangida e esmorecer. Não, porque nosso Deus, Ele conhece a essência de cada um de nós. Versículo 14: e como não podíamos convencê-lo, então os irmãos disseram: olha, não teve jeito, não adiantava, a gente deixou ele ir. Nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Então a igreja sabia que o apóstolo tinha que ir porque era a vontade de Deus. Mais uma vez a gente reflete, queremos às vezes fazer só aquela obra que está tudo favorável, né, irmãos? Com certeza muitos aqui, quando receberam a revelação que Paulo recebeu, dizia: não é de Deus logo, já dizia logo: não é de Deus a minha ida para Jerusalém, né? Por quê? Porque normalmente ninguém quer sofrer, mas se for a vontade de Deus nós sofrer, por que não sofrer? Amém? Bom, reflexão. Então é o ponto que eu quero que a gente pense hoje. Esses versículos, esses comentários, é para nossa reflexão. Reflexão, irmãos, tem a ver com pensar. Pense, examine, reflita na sua vida, né? Pode passar. Primeira carta aos Coríntios 11, 28.
Olha o que a palavra do Senhor diz: examine-se. Essa palavra ela está no contexto da Santa Ceia, para tomar a ceia ou não, né? Mas o que eu quero perguntar, né? Não tem, isso não, inclusive o próprio Deus também, ele não quer esse tipo de, o pastor controlando a vida dos irmãos, tá? Agora, o irmão, os irmãos vão estar pensando em ir para algum lugar, é uma coisa que está ainda avaliando, vem, conversa e tal, aí a gente pode dar uma orientação, pode dar uma palavra. Agora, você nunca vai ouvir de mim a proibição. Tem pastores por aí que proíbe, não, a irmã não vai não, que vai ter culto assim, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Teve um irmão uma vez que ligou para mim e disse assim: pastor, vai ter o aniversário da minha mãe, a família vai se reunir lá e tal, e era um culto Santo Ceia nesse dia. Ele disse: o pastor, eu quero saber se o pastor concorda eu ir para o aniversário da minha mãe, que a família vai estar reunida, ou ir para a ceia. Eu digo: você quer ouvir minha opinião sincera? Quero. Eu digo: pois venha para a ceia. Quando você vem para a ceia, quando chegar lá, ainda não cantaram os parabéns para ela, nem cortaram o bolo, tá bom? E foi desse jeito. Então, às vezes, irmãos, aí alguém já diz assim: o pastor está proibindo o irmão ir para o aniversário da mãe, desse, daquele. Não, não é proibindo. Meu Deus. Poxa, tem coisa que dá para você ajustar. Tem coisa que não vai dar mesmo, amém. Tá bom? Agora, o que eu quero pedir para vocês, eu como pastor, sempre que vocês forem faltar, por favor, manda uma mensagem, tão simples agora, manda uma mensagem, né? Pastor, eu não vou poder estar no culto. Pronto, a gente já sabe que você não vai estar. E se for doença, pastor, eu não estou bem de saúde, não precisa dar muito detalhe da doença, vamos orar pela irmã, pelo irmão. Estou viajando, Deus abençoe, né? Hoje eu nem pensei que o irmão Zé Raimundo estava aqui, que ele foi visitar a mamãe, né? Mas eu já estava contando com a sua ausência, já ia orar pela sua viagem, Zé Raimundo, mas já foi, já voltou, né? Amém. Então, assim, o que eu quero que os irmãos entendam, que aqui nós não temos, né, esse sentimento de controlar os irmãos, amém? Mas quando vocês me avisam que não vão estar, eu me sinto bem, amém? Agora, eu não me sinto bem autorizar ou não, a não ser que seja uma viagem aí duvidosa. Pastor, eu estou pensando em ir, mas lá, situação, como a irmã me ligou, né? Pastor, vai ter um evento assim, mas lá vai ter bebida, muita coisa, tal. O que é que o pastor acha? Eu digo: olha, era um aniversário. Eu digo: olha, você vai lá, se a coisa ficar pesada, você sai fora. Amém? Eu já fui para celebrações de aniversário de família e tive que sair antes do tempo, porque a coisa desencaminhou lá, né? Entendeu? Começaram a fazer piada até com os crentes, então já não cabe mais para nós, amém? Então, assim, só tem que ter esse discernimento do ambiente que nós vamos estar, com quem nós vamos estar, quais são as motivações de estar naquele lugar, dessa viagem, o que é, mas olha, sintam-se livres, amém? Essa igreja, na pessoa do pastor, não controla, amém? A gente quer estar informado, tá bom? E há coisas muito pessoais que não precisa dar detalhes, tá bom? Fica tranquilo. Mas voltando ao ponto principal, lembre sempre: compromisso, prazer com a igreja na obra. Isso é que tem que ser as palavras-chave para nossas prioridades da vida e na obra de Deus. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, aqui diz assim, e todos os dias no templo e nas casas. Olha o que está em Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero que você seja firme, você que me ouve, vai me ouvir, seja firme. Está no templo, está na casa de Deus, está na obra do Senhor, tem que ser prazer, amém? E não obrigação, prazer, alegria, alegria. Eu me lembro dos ambientes que eu tinha muita alegria, então eu substituí esses lugares pela casa de Deus, pela obra de Deus, e tenho provado que me dá muito mais alegria, muito mais satisfação.
Tá bom? Muito bem. E o ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui é todos os dias no templo e nas casas. Por quê? Porque eles, meus irmãos, se reuniam muito mais nos lares do que no templo, tá? Porque devido à perseguição, eles estavam sempre em lugares diferentes, porque estavam o tempo todo sempre perseguidos. Nesse tempo, eles não tinham o que nós temos hoje, a liberdade de comprar um imóvel, de construir, de alugar um local, de ter o nosso espaço na sociedade. Eles não tinham. Agora o ponto-chave aqui é todo dia. Aí alguém chega para você, você já vai de novo para a igreja, irmã? Irmão. Isso acontece muito entre os casais, né? Tu não já foi ontem? Tu vai hoje de novo? Tu não já foi de manhã? Tu vai de noite de novo? Não precisa agredir as pessoas com palavras. Você só precisa dizer, deixa eu ser feliz. Amém? Deixa eu ser feliz. É tão bom. É porque você ainda não entende, né? Quando você entender, você não vai querer sair de lá também. Tá? Então, isso não pode gerar em nós constrangimento. Não. Tá? Agora Deus vai ver, ouçam bem isso que eu estou lhe dizendo, que é os olhos de Deus para nós. Deus vai ver o que está no meu e no teu coração, irmãos, se nós temos prazer mesmo. Eu tenho umas coisas que eu acho estranha, mas eu entendo, sabe? É estranho porque não era para ser assim. Olhe bem, e eu não quero falar isso, mais uma vez, para fazer juízo de ninguém, tá? Porque eu quero que você reflita comigo. Tem marido que antes, falando de casal, ele saía para jogar bola, ele saía até para festas e deixava a esposa em casa, bebia, e a esposa indignada, ameaçando deixar ele, se separar dele, mas ele não largava aquilo dali. Até dizia assim, você que sabe. Quando é na igreja, qualquer coisa é um motivo para não vir, para não ir. Infelizmente, o inimigo vai se utilizar de muitos meios para nos entristecer, para esfriar a nossa fé, para nos desanimar, tá certo? Mas seja firme. Eu lembro do testemunho de uma irmã de muitos anos atrás, que o marido não era crente, e ela era muito oprimida, ele até batia nela, né? E aconteceu uma situação que ele obrigou ela a ir para a praia e usar biquíni na praia. E ela chegou para o pastor dela e disse, pastor, agora ficou difícil para mim. Aí o pastor disse, irmã, nós vamos orar para ver se ele muda isso aí, não é só uma forma de te provar. Mas ele não abria mão. Aí ela voltou e o pastor disse, irmã, vá. E ela foi, né? Lá na praia ele obrigou ela a ficar de biquíni e chamava os amigos dele e quem não era crente para zombar dela ali. E ela conta que arrasada com uma vergonha muito grande, né? E pedindo misericórdia a Deus. Foi o que aconteceu. Ficaram lá um longo período na praia e quando foi para sair, ele disse para ela, agora eu vou dar o último mergulho para nós irmos embora. E ele se lançou nas águas e nunca mais voltou. A palavra do Senhor diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, o nosso Deus, não se deixa escarnecer. Quando alguém estiver zombando de mim, de você, da igreja, estiver nos afrontando, não peça para Deus fazer nenhum mal com essa pessoa. Peça misericórdia pela vida dele, porque o Senhor Deus estará irado com aquela atitude desse ou daquele, tá certo? E nós devemos manter no coração o compromisso, o prazer de servir a Deus e a igreja. Não deixar ser abatido, né? Porque Deus pode salvar esta vida ou recolher esta vida. E nunca lance sobre ninguém palavras
de maldição ou de morte. Nunca. Nunca deixe nenhum tom de ameaça. Não. Cuide de você nessas horas de conflitos. Cuide de você. E peça misericórdia por aquela vida. E ore sempre. Tá bom? Teve um caso, um testemunho também muito pesado que nós ouvimos no início da nossa fé, nunca esqueço, que uma mãe que odiava crente, né, o filho dela se converteu e ela disse para ele que a partir daquele momento ele era um dedo cortado da mão dela, ela não considerava mais filho. Mas o diabo um dia botou no coração daquela mãe uma ideia diabólica, né? E de repente ela leva a comida para o filho no trabalho, só que a comida estava envenenada, porque dizia ela, o diabo dizia no coração e na mente dela, que era melhor o filho dela morto do que ser um crente. E ela chegando ali com a comida envenenada, uma mãe, olha o que o diabo é capaz de fazer. Trouxe a comida, falou bem da comida, né, e demonstrou até alegria. Só que o rapaz crente, antes de comer, ele levantou aquela comida, apresentou a Deus e pediu que o Senhor abençoasse e cortasse todo o mal. Ele comeu toda a marmitinha dele, e quando terminou, a mãe ficou lá olhando para ele, e ele viu que ela estava meio apreensiva. O que foi, mãe? Meu filho, você está bem? Ô, mãe, está tudo bem. E passou, e nada aconteceu. E ela caiu nos pés dele chorando, pedindo perdão e aceitou Jesus. Então, meus irmãos, se aquele jovem tivesse guardado raiva, ira contra a mãe, Deus talvez não tivesse operado aquele milagre. Então, olha, vamos manter, pedir a Deus esta graça. É graça, hein? É graça, fé, alegria no coração, para servir a Deus, fazer a obra do Senhor. Talvez um dia a situação seja pesada e difícil, você não pode ir, não pode vir, mas se mantenha alegre no Senhor, guarde no seu coração um compromisso com Deus, com a obra dele, acima de tudo, tá? Também não fique jogando, né, Deus com quem é contra você a servir ao Senhor, tá certo? Então, são essas coisas, meus irmãos, que fazem uma grande diferença para nós. Alguém vai te criticar, vai dizer, isso é religiosidade, estar todo dia na igreja, ter que participar de tudo. Meus irmãos, o que é religião? É crença. Tem gente que tem crenças que é só coisas, né, criadas pelos homens. Mas a nossa crença, a nossa fé que nós recebemos do Senhor é para a eternidade, é para a vida eterna, é num Deus vivo e poderoso, é um Deus que dá vida, que dá alegria, que dá prazer, que opera maravilha. Então, o nosso culto, a nossa participação é por nós, pelos outros, pela nossa família. Então não é só uma crença, é vida. Amém? Então, religiosidade? Não. Adoração ao Deus vivo, culto ao Deus vivo, serviço ao reino de Deus, tá? Pode passar, por favor. Lucas, Evangelho de Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém, eu quero que os irmãos ouçam bem, preste atenção comigo aqui, ó. Jesus está dizendo: se alguém, qualquer pessoa, quiser vir após mim, é aqui que eu estou, irmãos. O próprio Deus, o próprio Senhor, Ele não impõe nada, só que aquilo que é a vontade dEle, revelada principalmente a nós, quando nós negligenciamos, nós vamos perder alguma coisa, amém? E dependendo da negligência, podemos perder até a nossa salvação. Então Deus trabalha assim. Eu já fui tentado por pessoas: você é o pastor, você tem que falar, e ele e ela tem que fazer, tem que obedecer. Longe de mim isso aí, porque Deus não trabalha assim. Agora, quem é que é honrado? É quem honra. Quem é que recebe? É quem é fiel. É isso. Aí ele diz: negue-se a si mesmo. Aqui é uma palavra muito importante para nós, irmãos. Para servir a Deus, para colocar
Deus, a obra dele, as coisas do céu como prioridade, irmão, nós temos que negar nós mesmos, nós vamos ter que negar alguma coisa na nossa vida, irmãos. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não é isso? Alguma coisa vai ter que deixar de ser feita. Nós não estamos aqui porque nós não temos o que fazer, como alguns dizem. Os crentes são os desocupados. Não, eles não entendem, né? É isso, tá certo? Então ele diz, negue-se a si mesmo. Aí depois ele diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo de sofrimento, de luta, de labor, de dificuldades, irmãos. O Senhor Jesus era um ser humano, 100% ser humano. Mas a palavra está lá dizendo que ele, Jesus, assumiu a forma de servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. A morte mais humilhante que um ser humano poderia passar. Quantos têm deixado porque não foi visto, não foi reconhecido, se sente até humilhado, diminuído, um foi lembrado, o outro não foi, por isso que eu não gosto nem mais de estar publicamente lembrando de um, porque se não esquece do outro, a pessoa até deixa a igreja, deixa a obra. Misericórdia, irmão, que é isso, né? Me lembro de um pastor que era amigo meu, ficou intrigado comigo, porque num evento eu não dei uma oportunidade para ele era o presidente. Meu Deus do céu, tanta coisa eu já vi, irmão. E são pessoas que estão pregando uma fé nas alturas, estão pregando uma vida com Deus, e se embaraça com cada besteira, irmão. Deixa de fazer a obra de Deus, de priorizar, de ter compromisso por coisas banais, que às vezes o próprio vento desfaz aquele embaraço. Então, vamos vigiar, né? Então, muito bem. Mas o ponto-chave que eu quero deixar aqui para nós, irmãos, é que nós só vamos realmente, irmãos, eu estou incluído, hein? Todo dia eu luto, quando nós nos negamos a nós mesmos. Se nós colocarmos nossos interesses pessoais em primeiro lugar, irmão, não vai sobrar tempo para as coisas de Deus. Bom, aqui diz, primeiro, o reino de Deus. Isso é uma das frases mais ditas por nós, amém, irmãos? Deus em primeiro lugar. Deus, irmãos, não deixa cair uma palavra no chão, viu? Sem ele avaliar. Inclusive está escrito assim, que os homens, está escrito desse jeito, se o Diácono Tassiano puder encontrar aí para nossa fixação, que os homens darão conta de toda a palavra ociosa que sair da sua boca. Pode botar aí na pesquisa, toda palavra ociosa que sair da sua boca vão dar conta diante de Deus. Sabe o que é uma palavra ociosa? Falar por falar, e às vezes falar até enganando, só para atrair a atenção das pessoas, só para receber crédito, atenção, mas não é verdade, mas aquilo não vai acontecer. Eu gosto muito de comparar com aquele que chega para uma pessoa, pede um dinheiro emprestado, mas ele já sabe que não vai pagar. Não é porque não tem não, é porque não tem caráter. Outros não pagam porque realmente não tem, vem, olha, me dá mais um tempo aí e tal, aconteceu, amém por isso. Olha aí, Evangelho de Mateus 12:36, mas eu vos digo, que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, meu irmão, tudo que eu e você falar, pronunciar, declarar, como servo de Deus, envolvendo às vezes até as coisas de Deus, e aquilo não é verdade, a gente está falando só por falar, ou então fala e depois relaxa, joga para lá. Pastor, o senhor já falhou nisso, alguma coisa? Sim, às vezes a gente falha, mas não é proposital. Pede misericórdia a Deus e não acostuma com essa coisa de ficar querendo enganar a Deus que não engana. Vamos lá, por favor. Obrigado, Diácono Tassiano. Ausência nas atividades, culto, reuniões, Santa Ceia, evangelização, por motivos diversos. Justificativo:
Então, ouçam bem, o pastor está dizendo hoje que quando não puder, comunique. Se tiver uma causa que você queira falar, amém. Se não quiser falar o motivo, não tem problema. Pastor, eu não vou poder estar. Pronto, acabou. É você e Deus. Para a gente saber por que não veio, o que é que está acontecendo. Porque alguém diz assim, pastor, cadê o obreiro, o irmão, a irmã? Não, ele ligou, disse que não ia poder estar. Ou está enfermo, está viajando, ou alguma coisa. Porque nós somos membros um dos outros. Então as pessoas que querem fazer parte da igreja e acham que não tem que dar satisfação de suas vidas, então ele não é membro da igreja. Já pensou? Um dia a gente resolve deixar o braço em casa, será que dá certo ir para a igreja ou para ir para algum lugar, deixar o pé em casa? Eu não quero mais esse dedo não, jogar fora. Ou então, se o dedo pudesse falar, eu não quero mais, eu não vou hoje com você não, vou ficar em casa, mas ele não pode, né? Então, não dá certo, nós somos membros do corpo de Cristo, tá? Então a gente tem que dar sinais do que está acontecendo. Bom, hoje eu pensava numa coisa que dá uma dor no coração da gente. Os irmãos sabem que tem pessoas que congregam nessa igreja, mas não só nessa, em muitas igrejas. Aí as igrejas têm uma oração domingo de manhã, 8 horas da manhã, de 8 às 9. Dá tempo a pessoa fazer várias coisas acordando cedo, mora a 10, 5 minutos da igreja, que poderia estar aqui antes das 8 tranquilo, e de 8 às 9 volta para casa e continua com, né? Pois irmãos, acredita que tem pessoas aqui em outras igrejas que eles nunca vão numa oração de manhã, no domingo de manhã, o ano inteiro, anos e anos. Tem pessoas que vêm uma vez na doutrina no mês, uma vez perdida. Tanto faz como tanto fez, e ou não, no culto ou no trabalho. Misericórdia, meus irmãos. Onde é que está o compromisso? O nosso compromisso? Em que nível está? A nossa alegria de estar reunido com os irmãos, porque duas grandes coisas me alegram, sempre me alegrou. É rever os irmãos, estar com os irmãos e estar na presença de Deus. A palavra do Senhor também diz que se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso, né? Então, não existe vida espiritual, irmão, sem congregar, sem estar reunido, sem ter alegria uns nos outros. Isso torna-se realmente só uma religiosidade, torna uma religião fria, né? Então vamos lá, eu não posso estar de manhã, estou à tarde, à noite, eu não posso estar hoje por motivos diversos que justificam, estou no outro dia, mas não, pessoas às vezes passam um mês, uma semana batido, tantas atividades na igreja, não vem. Eu sou obrigado. Tem umas igrejas aí na internet dizendo que esse negócio de igreja, de congregação é muito errado, porque o povo é obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada, irmão. Esses dias que a igreja tem de atividade, irmãos, é uma forma de se organizar para adorarmos a Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer o serviço de Deus. Meu Deus do céu! Eu lembro, essa irmã nem congrega mais conosco, mas uma vez essa irmã ligou para mim e disse, ouviu lá, estava vivendo uma situação, e tudo ligou para mim e disse, ô pastor, o senhor precisa ensinar isso, isso e isso. Eu digo, mas é ensinado, é porque a irmã não vai nas doutrinas, a irmã não vai nas escolas bíblicas. Eu acho que eu não fui muito bem na forma de falar, né? Mas tem coisa que deixa a gente transtornado, né? Ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Meus irmãos, olha, eu sou a favor de todos os trabalhos na igreja, mas a vida do crente é um processo, é um conjunto da obra. É aí que Deus está presente. O crente que fica selecionando o que ele quer, onde ele quer, quando ele quer, a hora que ele quer. A obra de Deus sempre uma obra da conveniência, meu irmão. Biblicamente, irmãos, um resumo da obra é o seguinte: Deus dá a quem pede, Deus dá a quem busca. Está lá escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7.
E nós vamos ter Deus, olha que isso é muito importante. A presença de Deus vai depender do tanto que eu me dou para Ele, do tanto que eu me envolvo com Ele. Bíblia, estudo, oração, louvor, presença, atuação, Os irmãos percebem que o crente muito ausente, ele é fraco, ele é frio, ele é apático. É triste isso, irmão, porque o Senhor Deus está atento a todo movimento nosso. Então, meus irmãos, ausência, irmãos, faz grande diferença na vida do crente. Frequência faz grande diferença na vida do crente. Amém? Então, os irmãos, peçamos a Deus, meus irmãos, fé para agir, fé para interagir, para se misturar, para participar do conjunto da obra. Nunca se isolar, nunca achar, não, mas eu oro em casa, mas eu isso, mas eu aquilo. Não, é importante a sua presença, a nossa presença, estarmos juntos. Nem sempre, nem todo dia vamos poder, mas quem puder, esteja. Amém? Que você vai ser abençoado mais ainda por Deus, tá bom? Não é uma forma de comprar bênção não, tá? É uma maneira de Deus ver realmente o nosso interesse por Ele, pela causa, pela obra, tá certo? E é um testemunho vivo do poder de Deus nas nossas vidas, tá bom? Então isso é maravilhoso. Bom, religião. O que é a religião? É uma crença. Religião é crença. Tem diversas religiões, diversos tipos de crença, né? Então, qual é o objetivo da religião? Passe aí, por favor. Religiosidade. Religiosidade. Expressão ou prática? Quando diz que uma pessoa é religiosa, é porque ele pratica. É porque ele demonstra a sua fé na prática. Está escrito. Você tem fé? Mostra as suas obras. Quem tem fé tem obra, amém? Pode ser certo ou errado, mas tem obra. Expressão ou prática do crente que pode estar relacionada com uma instituição religiosa, tá? Então, a religiosidade é isso, é a ação. Agora, essa ação pode estar certa ou errada, pode ser por interesses corretos ou errados, motivações corretas ou erradas, para glorificar a Deus ou não, por engano ou por verdade. Aí tem uma infinidade de motivos e motivações, tá? Já a religião é composta por determinadas crenças e ritos, né? Tá certo? Compreendida como meios que levam a relação com o transcendente. Qual é o objetivo da religião? No nosso caso, crente, servo do Deus Altíssimo, nos religar a Deus. Sabendo nós que a religião em si, o fato de eu ser um religioso, sem Jesus não vale nada. O Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O judeu, por exemplo, acreditava que eles estavam garantidos em Deus por ser descendente de Abraão, e não é. Jesus disse: se não for por mim, não chega lá. Se não for por mim, não tem contato com Deus. É Jesus que está falando, e nós cremos na doutrina do Senhor Jesus. Então, isso é importantíssimo. Quando você for taxado de religioso, nunca desconsidere a religião, tá? Nunca desconsidere a religiosidade, desde que as motivações sejam corretas, tá? Em si mesmo, a religião, a religiosidade não tem valor se não tiver com o objetivo correto, tá? E a espiritualidade? Conjunto de crenças. Então tem muita gente no mundo espiritual, que pode ser de Deus, ou pode ser do inimigo, pode ser do engano,
do diabo, do demônio, ou do Espírito Santo, ou dos anjos. Espiritualidade, conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Eu me lembro que a gente não ouve mais isso não, mas antes os pais diziam muito, ó menino espiritado, né? Porque o menino, é que o espírito do menino era agitado, né? Hoje a gente diz que o menino é imperativo, que o menino é aquilo, tem muita vida, tem muita energia, né? Elétrico, né? Então, fala do espírito, que pode ser para o movimento físico, ou pode ser para o movimento do Espírito de Deus. Então a gente vê que uma pessoa que está bem orientada pela palavra de Deus, que está vivendo uma vida próxima dos padrões de Deus, que ninguém é perfeito, irmãos, tudo que ele faz é com festa, é com alegria, sabe, até eu chamei o irmão para me ajudar aqui, aí ele disse, você me diz logo o que é que eu tenho que fazer para eu terminar logo e ir embora. Eu digo, não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Aí ele não aguentou não, foi, me agarrou, me abraçou, pastor, o senhor me entende, né? Fica tranquilo. Então, irmãos, tem pessoas que têm uma energia enorme, para outras coisas da terra, do mundo, mas para a igreja de Deus é se arrastando, ai meu Deus do céu, é morrendo, né? Eu me lembro que a irmã Rita em São Paulo viveu uma situação lá que eu nunca esqueço, que ela visitava muito, pegava ônibus e era direto na obra, né? E chegava nas casas e era aquele movimento, e uma vez ela chamou a irmã disse assim, irmã Rita, é o seguinte, essa visita aí demora quanto tempo? A irmã Rita disse, é melhor a senhora não ir, amém? Que tá bom, a gente sabe que as coisas tem que ter ordem, né? Tem que ter início, né? Tem que ter mas porque a pessoa já vai assim por um fio já. Amém? A pessoa poderia ter chegado, irmã Rita, eu estou com tanta alegria de ir com a senhora, de fazer essa visita, mas é assim, aqui tal hora eu tenho um compromisso, tenho uma situação, tenho alguma coisa que é importante, tem que fazer. Aí tudo bem, irmã, então se era 2, 3 visitas, você vai na primeira e você volta e a gente continua. Mas é porque tem pessoas, irmãos, que elas já são, para as coisas de Deus, é tudo limitado, é tudo, meu Deus do céu, né? Teve um irmão de São Paulo, que os irmãos vieram visitar aqui, quando vinha bastante irmãos aqui, aí sempre vinha, né, que eu convidava os irmãos, passou as férias lá no Ceará, fazendo a obra de Deus, né, e aí uma vez ele disse para uns irmãos, os irmãos chegaram aqui, pastor Vicente, o irmão lá disse o seguinte, quando você chegar lá, vocês vigiam, senão o Vicente é só igreja, né, vocês não vão visitar os lugares belos e bonitos que tem no Ceará, mas ele falou brincando também, né, assim, porque dá a impressão que parece que é só igreja, não é isso, irmãos. Sou completamente favorável que os irmãos, nós tenhamos tempo para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para a família, tá? E para a obra de Deus. É só uma questão de se organizar e dar certo. Amém? Tem uma frase que é muito boa, né? Que enche os nossos corações de alegria. Quando alguém diz, eu sou família. Bonito, né? É aquela pessoa que vive a família, para a família. A família é um projeto de Deus, é uma bênção. Agora eu pergunto nesta noite, quem pode dizer comigo, eu sou igreja? O que é isso? É que eu vivo também esta família, é que eu estou presente nesta família. As palmas engrandecem Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, amanhã nós temos visita nos lares, né? Que Deus abençoe. Nós possamos... A irmã Ana é dia 25, né, irmã? É na outra quinta, filho. Não é isso, mano? Na irmã Ana nós estaremos fazendo o culto. Essa quinta na outra, que é a última quinta do mês, né? Que nós tínhamos combinado para fazer culto, tá? A irmã Ana vai fazer aniversário na próxima semana e oferecer um presente para ela, e o presente que ela desejou foi um culto a Deus, né? E toda a família dela ficou muito alegre. Eu achei uma coisa, inclusive, muito maravilhosa, que ela disse, eu só não sei se a igreja vai poder vir o pastor, porque, né? E deu lá a explicação. Aí eles disseram, mas se eles não virem, a gente faz do mesmo jeito, mãe, né? Então isso é muito bom, isso traz grande alegria para nós, saber que
o testemunho de fé fala muito, né? Mesmo as pessoas não estando ali presentes, servindo a Deus, mas estão vendo a importância que tem, tá bom? Então, amanhã, evangelização nos lares, venha nos ajudar, tá bom? A diaconisa Cícera é a responsável por essa organização. Fale com ela, combine com ela, tá certo? Para a obra de Deus ser feita, tá bom? E quero também agradecer as orações da igreja, né? Porque fiquei muito alegre, porque a irmã Rita, minha esposa, a missionária Rita, né? Estou falando assim porque tem gente que não conhece, vai nos ouvir. Eu pedi oração, ela teve que fazer uma cirurgia de um dos dentes que é os mais complicados, né? É o siso, uma raiz muito profunda. Inclusive a dentista, né, pediu 5 ou 6 exames, né? Sendo que o de sangue teve vários tipos de exame, né? Porque devido ao estado de saúde da irmã Rita, né? Ela ficou muito preocupada, a dentista. E aí, com todos os exames, levei lá e ela marcou a cirurgia até apressada, né? Porque também a irmã Rita vinha sofrendo e tomando muito remédio para as dores. E na primeira, infelizmente, não deu certo, devido a um contratempo de horário. Mas no segundo, agora, né? Deu certo. Terça-feira, né? Ontem, né? Ontem de manhã aconteceu a cirurgia e a médica ficou impressionada. Nunca fez uma cirurgia igual aquela dali, né? Assim, ela foi muito bem, os traumas mínimo possível, tá certo? Ela ficou impressionada. Ela disse: a minha mãe fez a mesma idade da irmã Rita, a mãe da dentista, disse que fez e teve complicações. E ela disse: olha, ela está, espero que não haja nenhuma complicação. E para a glória de Deus, o dia que ela dormiu melhor foi ontem à noite, viu, irmão? Amém? E daí eu controlando o tempo todo, porque aqui a colher ela esquece que extraiu um dente, né? É muita energia nesse espírito de Deus, né? E está bem, para a glória de Deus, está tomando os medicamentos direitinho. E eu agradeço a Deus e aos irmãos, né, por esta bênção. Que Deus abençoe, tá bom? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar, tá certo? A irmã Maria Melo e o nosso irmão cooperador José Edivar justificou a ausência deles, que Deus abençoe, tá certo? E o pastor Regiano também, né, não passou bem e não pôde estar, justificou também, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus por este momento e pedir a Ele, ao Senhor, que nos dê, meus irmãos, esta graça, esta fé, de estarmos cada vez mais comprometidos, de termos prazer e alegria na obra dEle e na igreja, e Ele e a obra do Senhor esteja presente nas nossas prioridades sempre. Maravilhoso Deus e Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos congregar e nos reunir na sua santa presença mais uma vez. Obrigado pelas palavras que o Senhor tem nos falado, tem nos ensinado, tem nos instruído. Senhor, nos dê o poder e a graça todo dia para as nossas vidas, em todas as situações das nossas vidas, para que nós possamos viver, ó Deus, viver maravilhosamente a nossa vida física e espiritual na Tua presença. Lança por terra, Senhor, toda a barreira, todo o impedimento, Senhor. Dá ao Teu servo e à Tua serva, nos dá a sabedoria, a direção, o discernimento, Senhor, para que nós não venhamos, meu Deus, negligenciar esta obra maravilhosa na nossa vida, a obra que o Senhor quer fazer através de nós. Pedimos que o Senhor nos una, que as nossas mãos, meu Deus, sejam unidas pelo Senhor, para que nós estejamos unidos também de coração, espírito, alma, para a Tua obra acontecer, meu Pai, através de todos nós. Abençoa aqueles que realmente não puderem estar aqui, que eles sejam abençoados quando ouvirem também esse estudo, esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar na mente, no coração deles, e que eles estejam firmes no Senhor, Pai. Apresentamos os trabalhos da Tua casa dessa semana, Senhor, que o Senhor Deus venha estar sempre conosco, à nossa frente, e preparando
todas as coisas para a tua obra acontecer, meu Pai, em nome do Senhor, Pai. Pedimos a saúde do pastor Rejânio, pedimos a saúde da irmã Maria, da irmã Diaconisa Josefa, de todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha operar e repreender todo o mal. Pedimos pela recuperação da Diaconisa Rita Félix, meu Deus, para que ela continue bem, esteja bem e se recupere logo, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção, esta vitória que o Senhor nos deu, da tua filha poder ser operada e não ter nenhuma complicação maior. Em nome do Senhor, pedimos a tua bênção. Nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livra, Senhor, de todos os males. Guarda o momento do nosso repouso, nosso descanso. Abençoa os teus filhos que acordam cedo, Senhor, para ir trabalhar. O diácono Rondinelli, meu Deus, guarda ele e os demais, livrando, meu Deus, de violência, de acidente, de todo mal. Que o Senhor dê um bom dia de trabalho amanhã para os teus filhos, guardando e livrando. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus.